Acabei de mandar um link para um amigo meu que estava com um problema de relacionamento. E eu quero mandar esse link para você também. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre... Bom, a gente está no mês dos namorados, né? Dia dos namorados, e agora é a hora que as redes sociais vão estar lotadas de textões de pessoas querendo se autoafirmar, mostrando como elas são felizes sozinhas e que elas não precisam de ninguém. Mas no fundo a gente sabe que todo mundo quer o seu chameguinho, né? Então hoje nós vamos invadir aqui o escritório da Paola. Oi? Tudo bom? Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho de relacionamento. Vamos ali, que eu acho que tá mais sozinho. Gente, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui hoje. Pera aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse ring light. Vamos levar ali pro canto. Colocar a câmera aqui, pronto, a câmera tá apoiada, a luz eu acho que tá ok. Vou ficar um pouquinho para trás por conta da altura, Paola um pouquinho para frente, legal. Bom, gente, como eu disse, está aproximando aí o Dia dos Namorados e a gente sabe da importância que isso tem para nossa vida, assim, jogando bem a real. A gente fala de outras áreas que são de fato complementares na nossa vida, saúde, dinheiro, mas mesmo tendo tudo isso e nos sentindo sozinhos, solitários no mundo, não aquela soledade, aquela coisa, solitude saudável. Mas quando a gente se sente sozinho no mundo, a gente pode ter dinheiro, pode ter saúde, às vezes a gente não sabe simplesmente o que fazer com isso. Às vezes a gente olha a vida das outras pessoas, né? E tem gente que olha para nossa vida, que é uma construção, e fala assim: ah, não, essa pessoa, ó, nasceu com a bunda virada para a lua, não teve sacrifício, não teve luta. E a gente quer falar aqui do campo de batalha da coisa, sabe? Dos sofrimentos, das dores e como que a gente pode, a partir disso, criar caminhos para ter um relacionamento mais saudável. Seja para você que está procurando um relacionamento, que sabe que quer um relacionamento no fundo, por mais que você tente se enganar ou justificar, racionalizar, ou para você que está num relacionamento, mas está sentindo que está uma desarmonia, que não era o que você estava idealizando. Então, como que você transforma isso? Quero fazer uma apostinha, uma brincadeira com vocês, antes de eu falar. Com quantos anos vocês acham que eu dei o meu primeiro beijo? Porque às vezes o povo olha, né? Nossa, aquela pessoa tem sorte, nasceu com a bunda virada para a lua. Isso nos desanima, né? Porque se o outro tem sorte, coitado de mim que não, né, que não tive essa mesma situação. E a gente deixa de entender relacionamento como construção. Tá? Como causa e efeito, como escolha, como a escolha que existe a cada dia. Amor, antes de eu falar essa parte, vamos deixar o pessoal pensando, como que foi essa bunda virada para a lua, né? Que você nasceu, que deu sempre tudo certo Tá bom. sobre suas relações. Conta pro povo aí. Ó, gente, acho que eu vou resumir uma frase, pode? Pode. Eu vou resumir assim, ó, tem jeito, tá? Tem jeito. Mas é verdade, as pessoas olham pra gente, né, hoje em dia e falam, nossa, mas parece que a gente nasceu assim, né, e ficou já tudo resolvido desde o início da nossa relação, da nossa vida afetiva, romântica. Mas minha nossa. Ah, pra começar aqui, você sabe que eu tive uma convivência ali familiar, né, com meu pai, mãe, essas família ali, né? Sou filha única e a relação em casa de referência que eu tinha de relacionamento era bem complicada. Nossa, mas bem complicada mesmo, assim. E hoje eu consigo falar melhor sobre essas situações, de se for aprofundar e tal. Mas sinceramente o negócio era tenso demais, assim. Influenciou a ponto de eu basicamente viver aquilo que eu cresci vendo, só que reproduzindo na minha vida particular e íntima. E eu sei que a gente hoje em dia entende, né, que a gente acaba reproduzindo, repetindo os padrões que a gente tem de referência, que a gente aprende. É como se a gente fosse reproduzindo aquilo de forma tão automática e se perdesse e de repente falasse, nossa, por que tá dando tudo errado comigo? Você normaliza a Mas, tragédia, assim, né? Sério, chegou num ponto que tragédia mesmo. Assim. E deixa eu te perguntar, antes do pessoal ficar imaginando, hoje você vive isso? Pode falar a verdade, então, nós estamos aqui, fala a verdade. Foi muito disso, assim, mas na verdade chegou um momento da minha vida que eu fui tão fundo do poço, assim, foi tanta coisa, que eu falei, não, pera, eu preciso reaprender a me relacionar. Claro, primeiro comigo, então foi todo um trabalho de autoconhecimento, mas eu me propus o seguinte, falei, olha,
quero reaprender. Isso é capaz de ser transformado, porque tem muita gente que acha que é destino, que é karma, que aquilo vai, sabe? Ah, não, sei lá, até os meus 20 o quê? 25 anos. 25, 26 anos, sabe? E cada pessoa tem um tempo também, mas até os meus 25, 26 anos a ser construída. E eu falo hoje em dia até com algumas amigas, assim, falo, olha... Eu pus a mão atrás só pra você sentir o quentinho. Não era pra te levar pra frente, não. Eu tô de boa. Eu cheguei, eu lembro que eu tava falando com uma amiga, assim, que tava, ai, não, mas nada dá certo, pelo amor de Deus, porque, ai, não consigo, já fiz isso, já fiz aquilo. Olha, ela tinha, acho que na época, 25 anos, quando eu falei isso. Falei, ó, até os meus 26 eu também tava situação tensa, assim, mas depois disso começou a melhorar e hoje, felizmente, a gente pode contar uma outra história e falar dessa transformação. Então, hoje em dia, com certeza, tá, assim, às vezes a Paola de antes fica, minha nossa, relacionamento de paz, de tranquilidade, de recíproca, sabe? Relacionamento recíproco, mútuo. Como que você resumiria o nosso dia a dia, assim? Como que é a convivência hoje? Mágica. Paz. É só uma imagem que é passada pra lá, uma Não, coisa assim que, nossa, é só pra Instagram, ou é uma coisa assim, de fato, tranquila? Tranquila, é isso. Então, aí que tá. É tranquila, é mágica, ela é motiva, é consistente e tranquila, super tranquila. Alguém vai falar assim, ah não, mas não é possível, não é assim o tempo todo. Porque a gente normalizou que o perrengue a dois que é o normal. Isso não é o normal. Não que não exista a parte anormal e que não existam as arestas dos problemas, mas isso é para ser exceção e não para ser regra. Afinal, você tá com a outra pessoa para quê? Para viver um inferno ou para vocês se apoiarem, vocês somarem, vocês multiplicarem? Exatamente. Eu lembro de ter ouvido uma frase de uma celebridade, assim, não vou mencionar o nome, mas uma celebridade falando que chegou um momento em que ela vivia um relacionamento mais tranquilo em comparação a outros, mas que ela chegou e falou, nossa, eu precisei fazer terapia para entender que um relacionamento poderia ser tranquilo. Quando eu li essa frase, eu falei, no início, quando a gente começou a se relacionar, sempre foi muito tranquilo e cada vez mais tranquilo. Não é que assim, era muito tranquilo e agora, enfim, deu aquela, né, esfriada que falam. Não, pelo contrário, é cada dia mais tranquilo, porque a cada dia a gente se conhece mais, se desfruta mais. Então é possível, sério, é possível mesmo essa transformação, essa alquimia, né, de vivências, de referências que às vezes a gente tem que causam a repetição de padrão que a gente vê em casa ou do que a gente vê na TV, nos filmes, né? Que tá tudo uma bagunça, honestamente. Mas é possível sim essa transformação e viver um relacionamento tranquilo. Isso que ela tá colocando aqui, né? Eu acho que não é uma proposta também de passar isso numa certa arrogância, que é o que cria também um obstáculo para quem tá ouvindo. Não é passando isso no sentido de assim, cantando a vitória antes do fim do jogo. São o quê? 5 anos de convivência. Em 5 anos de convivência, a gente tem percebido que exponencialmente essa paz, essa tranquilidade na relação, ela vai ficando cada vez mais consistente. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente pode falar com base em 5 anos que estão dando certo desse jeito. Cada relacionamento dá certo de um jeito, mas esse dá certo desse jeito, que tem sintonia, que tem paz, que tem tranquilidade, ninguém fica enchendo o saco de ninguém, ninguém fica chateando ninguém fica deixando o outro desconfiado, ninguém fica... Não tem redemoinho, não tem terremoto, mesmo porque a gente tá junto e não é para criar terremoto, né? É pra gente se ajudar, pra gente somar. A gente tá no mesmo time, eu sinto isso, assim, que é a gente estando no mesmo time. Muitos dos relacionamentos que eu vivi anteriormente era como se fosse um campo de batalha mesmo, assim, sabe? Um exército contra o outro, assim, e na realidade hoje a gente vive estamos no mesmo lado, assim. Isso é sorte? De jeito nenhum. Mesmo porque o amor é uma escolha. Tem gente que fala assim, não, mas deve ter uma alma gêmea reservada para mim. Não que não existam espíritos possíveis, afins, que a gente tem laços, que a gente pode encontrar aqui na Terra e de repente fortalecer uma relação.
Isso é possível. Só que geralmente quando a gente olha para a espiritualidade, para Deus, para o divino e fala assim, Senhor, quem que é aquela pessoa que eu tenho que amar? Quem que é essa pessoa? Senhor, o Senhor tem que me dizer quem que é essa pessoa. Essa é uma pergunta errada, porque o amor é uma escolha, não é uma imposição. Se Deus chega para você e fala assim, é essa pessoa, ponto, ele está impondo um objeto de amor para você, sendo que ele fez você para amar livremente. E o que valida o seu amor é quando esse amor ele é escolhido por você na sua liberdade. Tá? Tem gente que fala assim, ai, porque eu não encontro gente para ficar junto aqui nessa vida, porque a minha alma gêmea não reencarnou e eu reencarnei. Então ele tá lá e a gente tá esperando acabar essa vida pra gente poder ficar junto. Ô pessoa ruim que você escolheu, tá? Porque assim, você reencarna, a pessoa não pode reencarnar, ou pior, não quer reencarnar e ainda faz você passar aqui 80 anos sozinha, sem companhia nenhuma, pra um dia ele poder dar uns beijos exclusivos em você. Tá? Enquanto tua alma gêmea não escolheu reencarnar, existem milhares de pessoas à sua volta que escolheram estar aqui junto com você e que podem dividir uma pizza junto contigo. Enquanto essa suposta pessoa, que às vezes nem existe desse jeito, a gente fica fantasiando, né? Mas a gente cria essa ideia para justificar o que não está dando certo. Tem muita justificativa que inclusive fala que relacionamento conturbado, relacionamento complicado é normal, sabe? E na realidade, é se você se compromete, né? A gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando sobre compromisso. Se você se compromete a honrar aquela causa que é a sua família, que é aquilo que você tá se comprometendo, você vai renovando essa escolha. E essa escolha, ela vai se apresentando, trazendo novas aprendizagens e você vai literalmente crescendo junto, como um clã. E agora chegou a hora de eu revelar pra vocês com quantos anos eu dei meu primeiro beijo, porque tem muita gente que olha a gente aqui, né? Ainda mais a gente aqui, parecidinho, e almas gêmeas e tal. E de fato, a gente tem uma história super interessante que a gente sempre fala aqui e não é lorota, tá? Cadê? Onde é que eu olho aqui pra você ver? Na minha pupila aqui, ó. Acho que é aqui. Como que a gente se conheceu? Tem esse lance da paixão à primeira vista que o povo fala. Basicamente o resumo da história, se eu estiver mentindo, a Paola pode falar aqui honestamente, abertamente para vocês. Mas a gente se conheceu pessoalmente um dia, a gente já sabia que existia pela internet e tal, mas não se desenvolveu nada nesse sentido. Mas no primeiro dia que a gente se encontrou fisicamente, um olhou para a cara do outro ali na calçada, simplesmente, sabe quando acende o olhar e você, eu conheço você. Só que não é eu conheço você simplesmente. Sabe quando tudo isso, sabe, se incendeia assim? E aí, simplesmente, naquela conexão maluca que rolou, um olhou pra cara do outro, nem sei quem falou primeiro, porque tava naquele, sei lá, êxtase. Tipo, um olhou pro outro e falou assim, eu amo você. O outro olhou e falou assim, eu também amo você. Exato. E a gente se beijou e a gente caiu na calçada. Gente, é conto de fada? É conto de fada. Sabe aquela representação de o tempo parar e ao redor coraçõezinhos e tal? E foi essa sensação, a realização, essa experiência. É uma certeza incrível, assim, conjunta, né? E eu vejo que, assim, existem histórias muito incríveis de outros relacionamentos que não aconteceram assim. Então não é que vai acontecer assim com você também, né? Mas assim... E não é porque não aconteceu assim que não pode ser, inclusive, melhor. Exato. Não, acho que pode ser tão incrível quanto, entendeu? Mas às vezes tem que trazer essa construção, essa escolha que a gente vai renovando dia a dia, essa renovação de votos. E aí vai ter gente que olha pra isso e fala, mas como assim? Você acabou de falar que não tem esse negócio de nascer com a bunda virada pra lua, olha a bunda virada pra lua de vocês. Então vamos fazer a retrospectiva, por exemplo, da minha história em relação a romances. Boa. Que sempre foi cri. Tá vendo a bola de feno passando aqui, o grilinho tocando o violino dele? Eu sempre fui uma criança um pouco diferente, que eu ficava no meu mundo, ficava meio afastado, e eu sempre fui muito platônico em relação a relacionamentos. E na minha adolescência, eu ainda flertei com a possibilidade de virar monge. Eu queria ser um yogi dos Himalaias e celibatário. A mentora espiritual da Paula me batendo agora. Acorda, moleque. E, gente, eu idealizava tanto que, eu nem era uma criança lá tão feia, tá? Nem era. Mas assim, eu aprendi depois que quando a gente também se ama,
né? O nosso magnetismo se projeta no nosso corpo. Então, assim, eu tinha olhinho azul, cabelinho caracoladinho, bonitinho, mas eu não me destacava, porque eu não me amava. Então, por mais que eu tivesse tudo isso, a minha energia não tomava, entre aspas, posse disso e não magnetizava isso. As pessoas passavam à minha volta e não viam que eu tinha olho azul, que, ai, menininho bonitinho. Não, as meninas beijavam os caras mais feios que estavam do meu lado, mas assim, os caras feios, todo mundo feio, e eu não beijava ninguém. E eu olhava e falava, mano, o cara é... Desculpa, mano, como pode? Sagitariano com ascendente Libra, eu custo acreditar. Essa dádiva, esse Deus grego, né? Eu falava, nossa, até eu que me acho feio, me achava feio, até eu sou mais bonito que ele. Como que ele tá conseguindo e eu não tô conseguindo? Você já se perguntou isso? Como que uma pessoa completamente improvável na sua concepção, na concepção social, tá conseguindo um relacionamento e de repente você não? E eu não tinha esse autoapreço, não tinha esse amor, eu não sabia projetar inclusive o meu campo de energia, porque tem muito disso, sabe? Se o meu campo, aqui acho que a gente pode falar sobre isso, né? Se o meu campo ele tá refratário às pessoas, ou essa possibilidade de me sentir amado, de me abrir para as outras pessoas, quem passa em volta sente, tá? Pode passar do meu lado a pessoa ideal para mim. Aquela pessoa foi colocada do seu lado, mas se eu não tô no lugar certo, em mim, a pessoa passa do meu lado e não me vê, porque ela não tá me vendo. Eu não tô sendo eu de verdade. Ela conhece o meu eu de verdade. Quando eu for o meu eu mais próximo da minha verdade, aí a pessoa passa do meu lado e me reconhece. Mas se eu estiver fugindo, se eu estiver refratário, se eu estiver desalinhado, isso pode passar 3 almas gêmeas na minha frente que elas não vão reconhecer quem tá ali. E eu vivi isso por muito tempo. Em resumo da história, eu fui dar o meu primeiro beijo na faculdade, sei lá, com 18, 20 anos, qualquer coisa assim, né, juntando uma coisa com a outra, e eu não conseguia, né, eu não conseguia. Então eu estive em todos os lugares errados, a ponto de descobrir depois quais eram os lugares certos, porque depois que você já foi em todos os lugares errados, você fala, bom, não tem mais o fundo do poço aqui, né, então se não é pra cá, é pra cá. E aí eu comecei a desenvolver e a entender. E aí... Olha, só pra vocês não acharem que a minha coisa foi tão humilhante assim, só pra deixar muito claro que depois que eu peguei a manha, eu fiquei assim um Dom Juan da parada, tá? E aí eu fui estudar, fui me especializar, me especializei tanto, porque era uma dor que eu conhecia, que eu busquei me especializar tanto, fui aprendendo, fui fazendo curso, fui trabalhando com isso, que eu fui parar, inclusive, fazendo palestra nos maiores congressos de relacionamento do Brasil. E eu percorri várias cidades do Brasil falando sobre relacionamento, a dimensão energética das relações afetivas, para conseguir ajudar muitas pessoas diante de uma dor que eu sabia o que era ter passado por isso também e sabia como que era chegar do outro lado e como chegar do outro lado. E entra também as questões espirituais, a gente começa a estudar a questão de energia, que isso tudo faz muito parte. A gente consegue, por exemplo, medir com instrumentos de radiestesia. Aqui eu não trouxe, mas tem no Alquimia das Relações, depois eu mostro para vocês. Por exemplo, se eu chego perto da Paola e eu começo com pensamento de posse, nossa, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que ser minha, e eu começo a ter medo dela me rejeitar, né, e tento a partir disso tomar uma postura de investida nela. Se eu pego um aurímetro, por exemplo, e começo a medir o campo dela em relação ao meu, na hora que eu chego para ela e falo assim, mentalmente, eu falo, não, você tem que me amar, eu tô com medo de você me rejeitar, não, você é minha, o campo dela retrai, ela perde vitalidade na minha presença. Então, quando eu tô do lado dela, ela se sente desvitalizada. Por mais que eu seja bonito, ou tenha dinheiro, ou sei lá o que for, quando ela tá perto de mim, ela não se sente inclinada a participar da minha vida. E aí eu afasto. Até chega a ir pro físico isso, viu? Chega, se isso se repete, se fica um longo relacionamento assim nesse padrão, chega a pegar no físico, né? Teve uma época que eu vivi um relacionamento que eu emagreci a ponto de tipo... Os vampirismos. A pessoa gruda energeticamente em você, principalmente às vezes na região do plexo, e você tá perto da pessoa, você começa a ficar desvitalizado, você começa a querer sair dali, você começa a ficar incomodado. Nem você, nem a pessoa sabe o que tá acontecendo, mas de repente vocês não aguentam ficar um perto do outro. E olha só que gracinha, que beleza, como tá os dois rechonchundinho,
com bochechinha hoje em dia, e eu também já passei por isso. Já passei por relações que eu me sentia desvitalizado, que eu perdia peso e tal. E hoje em dia estão com bochechinha aí, ó. Estão com bochechinha, entendeu? Mas por quê? Porque a gente também sabe dominar essa questão dessas trocas sutis. A gente sabe quando tá pesando para um lado, quando tá exigindo do outro. Então a gente tenta dar essa recompensada para manter sempre um equilíbrio no nível energético que sustenta a relação. Aí o comportamento ele surge harmonioso como consequência dessa base que a gente cria antes. Aí que muitas pessoas acabam confundindo. Porque tentam forçar um comportamento sem criar essa base sutil depois. Não que, nossa, é tudo perfeito. Não, não é tudo perfeito, mas assim, fica muito mais fácil quando você aprende a fazer isso. Né, amor? É. Isso tudo é no campo sutil. Um tá vampirizando o outro, tá desvitalizando o outro. E às vezes a gente vai para um psicólogo, por exemplo. Eu falo isso com todo respeito, porque eu tenho uma mãe que trabalha com terapia de casal dentro dessa linha. Mas tem psicólogo que olha para isso e não leva em conta essas outras dimensões e fica lá 30 anos trabalhando com a pessoa para tentar mudar padrões de comportamento, ressignificar traumas. E no fim, às vezes, não é sobre isso. Às vezes é uma coisa muito mais prática que você resolve assim em 2 minutos. Se alguém te mostrar isso direito, se alguém te orientar o que faz, o que não faz. Um outro exemplo. Vamos supor que ela gosta de mim. Ela é gamada em mim. E eu não ligo pra ela. Tô aqui e não ligo pra ela. Ela é super gamada em mim. Aí, de repente, um dia me dá sei lá o quê, e eu falo, nossa, ela é bonitinha. Deixa eu ir atrás dela. Aí eu olho pra ela, aí eu começo a me apaixonar por ela. Só que junto dessa paixão vem toda aquela minha carga de carência, de desejo, de falta que eu tinha, os traumas todos, e se mistura com a minha paixão, entre aspas, isso se projeta no meu campo de energia em relação a ela. Aí eu falo, bom, agora eu gosto dela. Aí o que acontece? Ela pega o avião e vai embora, né? Você já viu? Tô indo. Quem já não viveu isso? A pessoa gosta de você, aí quando você finalmente resolve gostar dela, ela se afasta. Uai, mas caramba, você não gostava de mim? Como que eu tô repelindo? Ou como que dentro de um relacionamento eu crio um ambiente em que é gostoso para os dois, um ambiente que não tem desconfiança, um ambiente que todo mundo se sente energizado. Olha, eu particularmente, sei que você também, mas eu me trabalhei muito, eu procurava mesmo, sabe, informação, porque assim, quando a gente tem alguma área da nossa vida que precisa de mais atenção, pra mim, a minha válvula, meu circuito é o seguinte, eu vou buscar informação e vou buscar quem tem uma expertise nossa para realmente me ajudar. Não necessariamente os profissionais, mas vou observar, vou aprender, vou reaprender. Então eu assim busquei muitas vivências em relação a relacionamento, a autoestima. Eu acho que principalmente a gente se sentir bem com a gente mesmo, mas assim, não é um bem com a gente mesmo de tipo, não preciso de ninguém, foda-se. Não, mas é uma tranquilidade mesmo, sabe? Isso é incrível, como muda e isso não só para relacionamentos afetivos, mas para todas as relações também, né? E aí a gente acabou descobrindo nesse contexto todo que de fato é uma questão de construção. Não deixa ninguém te enganar, ninguém te oprimir com essa sensação de aquela pessoa tem sorte, aquela pessoa abençoada e você não é. É construção. É que a nossa sociedade não nos prepara para entender todas essas matizes. Eu, por exemplo, acabei estudando muito isso depois, muito. Acabei dando conferências, palestras, cursos em relação a isso. A gente foi convidado a falar no Conalov, que era o maior congresso de relacionamento do Brasil. E lá eu fiz um desafio, inclusive. Esse aqui eu não contei para eles. Lá eu fiz um desafio, porque eu coloquei toda essa questão comportamental, energética, tudo isso que eu tô colocando aqui para vocês, mas eu expandi mais. E eu coloquei um desafio para eles, porque na época eu estava solteiro, por escolha. Sabe quando você está numa fase que você quer ficar sozinho? Só que eu estava sentindo que já estava acabando essa fase. E alguém perguntou, mas como que isso se aplica à prática? Aí eu falei, você quer ver como isso é de fato construção, que não é sorte? Que é só você ajeitar isso daqui que você cria campo, você cria espaço e condições para isso acontecer? Então eu vou usar essa semana tudo que eu estou falando para vocês. Vamos ver o que acontece. E foi na semana seguinte,
usando tudo que eu tava falando pra eles, que a gente se encontrou na calçada Foi. e aconteceu aquilo tudo. Tcharam! Literalmente, isso já faz tempo, não foi uma coisa assim, aconteceu, mas será que vingou, né? Vingou e vinga a cada dia, volto a dizer, o futuro a Deus pertence, mas existem condições e causas que tem sim como você trabalhar em cima e não ficar esperando a sorte ou o azar ou seu mentor desencarnado, alma gêmea, resolver aparecer para você um dia. Sim. Então, o meu desejo nesse Dia dos Namorados e para essa vida, né, me conectando inclusive à dor que eu sentia, já está até escurecendo, vou terminar o vídeo. A dor que eu sentia quando criança, quando jovem, porque por mais que eu quisesse ser monge, não pense que isso era fácil, que o meu coraçãozinho ficava, eu vou ser monge, tá tudo bem. Eu sentia, eu via as pessoas com relacionamentos bons, eu falava, no fundo, a gente quer estar junto. E para mim aquilo era a maior dor. E depois que eu entendi como reverter aquilo em formas assim, condições mesmo, não sorte, eu falei, cara, eu preciso me dedicar a aliviar essa dor de quem eu puder. Com um ensinamento, com forma didática, de uma forma a traduzir isso para quem quer que seja. Aí começou todo o percurso que hoje vocês conhecem alguns aqui, a Alquimia das Relações, que é o curso que a gente tem, que é só sobre relacionamento. E tem uma novidade, inclusive, para quem já é aluno, não sei se todo mundo sabe, teve reformulação no curso, tá? Então, lá a gente traz toda essa questão energética, de trocas de energia, todas não, mas há muitas situações, mais de 30 situações, a gente desenha as interações energéticas, o que o outro vai sentir se você se sentir assim, se você pensar assim, por que afasta, por que atrai, por que dá certo, por que não dá certo, para você entender e não achar que é sorte ou que é azar. E nessa reformulação do Alquimia das Relações, a gente ainda trouxe toda uma gama de pesquisas científicas baseadas em questões comportamentais, os mais diversos que você imagina, ou seja, desde a cor que você veste, como que isso causa um impacto no cérebro feminino, no cérebro masculino, tipo de perfume, comportamentos comuns a relacionamentos que duram muito tempo, principais motivos de término, principais motivos de atração. Aí pessoal, só porque vocês estão tudo curioso aqui, para eu mostrar para vocês também como é que a gente tá chique aqui nessa nossa plataforma nova, nas atualizações das nossas turmas aqui no curso, olha só, tô chique aqui também, né? Um monte de conteúdo novo, se a gente, olha aqui ó, as escrituras antigas, os conhecimentos ancestrais, de onde a gente pode tirar vários conhecimentos para as nossas relações. E só aqui nesse primeiro módulo, que é mais introdução, né? A gente já tem a primeira aula, que é do invisível para o altar. Parte 1, parte 2. E aqui a gente mostra, inclusive, faz um exercício com aurímetro, medindo a interação das auras do campo energético das pessoas em casal, para você ver os pensamentos, os sentimentos que afetam mutuamente, e às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Aqui, olha que legal, a gente traz várias pesquisas científicas e tudo com citação, tá? Não é da cabeça de ninguém, não. Atitudes que casais felizes fazem baseado em pesquisas, baseado na ciência. Aí depois o que tem aqui? Depois, olha que beleza, isso pode aumentar a sintonia na sua relação baseado em pesquisas e estudos. É isso que casais felizes fazem segundo a ciência, baseado em pesquisas e estudos. Aí a gente entra com a ancoragem material, a gente vai falar até a ligação energética por trás disso, vamos falar de friend zone, falar dessas contas todas aqui, né? O que precisa para dar friend zone, que é quando a pessoa te considera como amigo, o que precisa para dar match, o que precisa para você ter estrutura ou volatilidade numa relação. A gente vai estudar tudo isso aqui, baseado em biologia, um monte de coisa. Olha que chique aqui. Depois a gente tem pílulas científicas também, falando de frequência sexual, de características consideradas atraentes em homens e mulheres, segundo estudos acadêmicos. Ainda nessa base, a relação entre aquilo que você veste e as atrações românticas, segundo a ciência. Aromas e da sedução, a relação entre o olfato e o romance, segundo a ciência também. Então, esse aqui é só na parte material, mesmo assim a gente ainda fala aqui das bases energéticas. Depois a gente fala da base afetiva, né, ligação afetiva, como que isso... Eita!
como se estrutura também na base energética, essa ligação, né, entre os campos de energia, mas como que você consegue estruturar isso daí. A gente dá aqui o passo a passo, que tem aqui, tem um... Aí, ó. Olha só aqui, ó, o passo a passo, os exemplos, o que que você faz, o que que você não faz, o que que dá, o que que não dá. Meu, tá muito mapeado. Eu nunca vi um curso que mapeia desse jeito o rolê aqui, ó. Radha Krishna. Aqui, segundo a ciência, olha minha cara aqui, fases da consolidação de uma relação para você saber o passo a passo. Isso aqui segundo ciência, tá? Sinais de que ele ou ela está interessado, baseado também em pesquisas científicas. Todos os módulos têm lição prática agora. Aqui, aí depois a gente vai começar a falar sobre ligação mental. Esse aqui é muito importante, muito importante. Aí as fases da consolidação de um relacionamento baseado em pesquisas científicas para você entender em que fase que você está, o que você não pode fazer, o que você tem que fazer em cada fase para dar certo. Aula sobre ligação mental, como que você desenvolve isso na parte energética, na parte mental. Conexão integral, conexão ideal, vampirismo energético. Também, segundo a ciência, fatores para evitar que a relação esfrie, hábitos de pessoas felizes e altamente magnéticas, baseado em pesquisas, da incompatibilidade à compatibilidade, como que você reverte a qualidade de uma relação com uma pessoa, as emoções mais contagiantes para você usar na sua relação, segundo a ciência, características que geram confiança, baseado em pesquisas científicas também. Todos os módulos com lições práticas para você sair da teoria para a ação em todos esses níveis. Maneiras de aperfeiçoar o autoconhecimento para se tornar mais atraente, uma pessoa mais atraente, baseado em pesquisas e estudos. Vamos ver aqui mais. Gente, fatores para evitar que a sua relação esfrie, segundo a ciência. O que você precisa fazer segundo a ciência para evitar que uma relação esfrie? Essa aula é super interessante quando a gente inverte os papéis nas relações, a gente começa a ser guru, professor, pai, mãe do parceiro e começa a desandar tudo. Então o que você faz, o que você não faz? Aqui a gente está falando sobre separação, sobre divórcio, sobre términos, o que acontece no campo energético, como você reagir a isso, o que você deve fazer, o que você pode fazer ou não fazer, enfim. Aí ainda segundo a ciência, olha, fatores que afetam a atração para solteiros, solteiras, tenham o melhor encontro da sua vida, baseado em pesquisas e estudos. Esse é muito interessante, a variedade das suas fotos e seu poder de atração nas redes sociais, isso aqui também baseado na ciência, isso que você não vai encontrar em outros lugares. Aqui um estudo sobre as egrégoras, né? Dize-me com quem tu andas, egrégoras e influenciações espirituais dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E ó, ainda segundo a ciência, nesse módulo que a gente tem, quais fotos usar nas redes sociais para arrasar no romance, segundo a ciência, gente. Tirando uma foto de perfil atraente baseado em pesquisas e estudos. Aí a gente vai falar também sobre traição, casamento, poliamor, uma vida nova, as principais causas de divórcio e separação baseadas em pesquisas para você evitar chegar nesse ponto. Então, para você que quer salvar também o seu casamento, o seu relacionamento. Meu, eu não conheço o curso mais completo e chique. Olha só. Do que esse. Esse aqui você vai entender tudo, meu. Tudo, sério. Até eu tô com vontade de fazer. E aí a gente também vai falar hábitos de casais fiéis, o que dá certo estatisticamente nos casais, segundo pesquisas, o que faz acontecer, faz ir para frente, como que você constrói isso sem ser sorte, como que você oferece as condições necessárias para que isso
aconteça. E muito, muito mais, né? Volto a dizer, todos os módulos com lições práticas. Você ainda vai ganhar uma cópia da minha palestra no Conalove, aquele que eu lancei o desafio, que eu falei, ó, eu vou usar tudo isso daqui, vocês vão ver o resultado. E aí eu encontrei a Paola. É resultado dessa aula aqui, ó. E a gente termina com uma meditação especial, uma meditação guiada que eu mesmo fazia e faço para relacionamento, para a gente entrar em sintonia com esse campo de amor na nossa vida. Então, para a gente finalizar também com essa prática, junto com tantos outros materiais que não deu nem para eu mostrar tudo aqui para vocês, mas já deu para ter uma leve noção, né? E o mais interessante, isso tudo você vai pagar muito menos do que você gastaria, sei lá, em um mês de terapia, de um mês com psicólogo para tratar dos seus traumas afetivos ou da terapia de casal, não desvalorizando isso, mas aqui o seu investimento ele é mais otimizado. Você gasta menos e recebe muito mais e ainda com essa assertividade prática, visando resultado. Aqui a gente não está visando, não. É fazer acontecer. Vários dados com base em pesquisa científica, em termos de comportamento, né, para você ver, poder ter essas cartas na manga, junto com essa parte energética, espiritual, de como aquilo que eu estou pensando, que eu estou frequenciando, como que eu me projeto, como que eu me sinto comigo, como que eu me sinto em relação à vida, como que eu altero isso para me colocar aberto a um relacionamento naturalmente se manifestar na minha vida. E volto a dizer, isso não é sorte, isso não é a solução mágica, isso é o campo de batalha, mas é o campo de batalha com as armas certas. Porque uma coisa é você tá no meio da guerra de trincheira, dando tiro com uma pá, né? É um péssimo exemplo, guerra, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Então, eu quero colocar aqui também para vocês essas duas coisas. Primeiro, relacionamento é construção, não é sorte. A nossa capacidade de amar vem junto com o nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem liberdade, não tem pré-determinismo de você tem que ficar sozinho, não tem. E outra, existem formas da gente se aprofundar. O dia está escurecendo, a gente vai acabar esse vídeo. Eu vou deixar aqui um convite para você. Da mesma forma que lá no início eu mandei esse link para o meu amigo, eu quero deixar esse link para você. E eu vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Que é a versão nova do Alquimia das Relações, que lá a gente consegue aprofundar isso e muito mais, mas muito, muito, muito mais, desenhando, mostrando, filmando, até medindo a questão de aura, a gente mede lá com aurímetro, tudo que você imagina tá lá nesse curso. Eu acho que é um dos mais completos, eu falo isso com modéstia mesmo, mas com sinceridade, é um dos mais completos que tem hoje em dia. Nossa, se a gente aprendesse tudo que tá naquele curso, assim, desde pequenininhos, sério, seria transformador, assim, seria muito mais consciência, muito mais responsabilidade fluindo nas relações. Inclusive, eu realizo consultorias, mentorias e utilizo esse curso como base. Eu assisto e comento, um atendimento que eu faço junto com a pessoa, fazendo o curso com ela e aplicando aquelas informações, aqueles exercícios de acordo com cada caso de cada pessoa, porque assim, para mim, todo mundo precisava mesmo passar por esse curso, tanto para relacionamentos afetivos, convivências, para a própria pessoa. Isso é incrível. Eu adoro quando a gente faz esses acompanhamentos, esses atendimentos mais individualizados, né? Porque o curso está disponível, mas é muito incrível fazer esse acompanhamento individual também. Excelente. Assim, aproveitando o último raio de luz aqui, e isso não é só mais um cursinho de internet, não. Isso é muito sério. Tem famílias sendo criadas a partir disso. A gente recebe depoimentos de gente que estava mal em questão de relacionamento e hoje estão casadas. Famílias estão sendo construídas com base nisso. Ai, arrepiei. E eu quero estender isso aqui para vocês também como um presente de Dia dos Namorados, lembrando de tantos dias dos namorados que eu fiquei chupando o dedo e fiquei numa bad, fiquei mal, eu sei o tamanho dessa dor, eu quero trazer isso de presente para vocês. Eu vou deixar esse link então aqui embaixo para quem quiser, e eu vou deixar um desconto de Dia dos Namorados, um cupom. Você pega aqui embaixo, você usa esse cupom para facilitar. Tem às vezes gente que não tem condições. É um curso consistente, é um curso sim bem profissional, não tem como a gente trazer ele de graça, porque tem a nossa dignidade profissional também, mas eu vou deixar de presente aqui um desconto e esse convite sincero.
vai lá, faz esse curso. Você que tá sozinho, sozinha, ou num relacionamento, tá casado, tá namorando, se você quer aprimorar isso, quer essa paz, essa tranquilidade, essa sintonia, entender que você fala a mesma linguagem da pessoa, você entende o espírito dela, ela entende seu espírito, a alquimia das relações eu vou deixar aqui embaixo. Isso, gente, às vezes você tá pedindo pro cupido acertar o tiro, mas ele tá precisando que você se coloque no lugar certo antes pra ele poder mirar em você. Então é isso, vou até tirar o celular daqui. Opa, caiu no chão. Agora a gente vai tomar um suco de uva, vamos acender uma lareira e eu quero também estender um pouco desse universo para vocês. Vou deixar aqui embaixo. Gente, um beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Não deixa de se inscrever, essa chance vai passar. Uma vez por ano que a gente abre esse desconto no Dia dos Namorados. Você não me vê aqui no YouTube fazendo um monte de propaganda falando disso, é uma coisa bem específica. Talvez no Instagram sim, porque tem o meu gestor de tráfego que fica pondo propaganda lá, mas eu mesmo, dificilmente eu venho aqui e falo isso. Quando eu falo, por favor, aproveite essa chance, eu tenho certeza do valor daquilo. Fica na paz, obrigado pela sua presença aqui, e é isso. Um abração do tamanho do sol, feliz Dia dos Namorados.